reunimos virtualmente para buscarmos a Deus e estudarmos a Sua Palavra com o pastor Gabriel. Hoje nós temos a presença dele, na verdade nós estamos tendo esse privilégio de termos esse bate-papo aqui junto com o pastor Gabriel sobre alguns temas muito importantes sobre a nossa vida cristã, essa jornada rumo à eternidade. E hoje vamos falar especialmente sobre perdão e salvação. Por que perdão? Porque nós, a raça humana, um dia cometeu um erro gravíssimo, que se chama pecado. A gente errou o alvo. No estudo passado, pastor Gabriel, nós aprendemos que o pecado começou lá no céu, só que esse pecado começou lá no céu, no coração de um ser perfeito, Lúcifer, mas o pecado se estendeu até aqui à terra. Antes que a gente adentre de forma mais profunda e ampla nesse tema, gostaria que o pastor Gabriel orasse conosco. Vamos orar juntos? Vamos para orar. que Deus nos ajude a entender esse assunto e colocarmos em prática. Oremos. Senhor Deus, é fundamental entendermos a Bíblia para termos esperança, para termos amor para com Deus. E a Tua Palavra é aquela que tem tudo isso, que reserva essas possibilidades. Mas, Senhor, se nós não entendermos, não tem como conseguir tudo isso. E é por isso que eu peço a Tua guia, o Teu Espírito, não só aqui enquanto nós conversamos, mas também na casa de cada pessoa que nos assiste, para que ao ler a Bíblia, para que ao escutar da Bíblia, entenda, creia e siga. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Queridos, no encontro passado, nós conversamos aqui, refletimos sobre a origem do mal. O mal começou lá no céu, mas se estendeu até o planeta Terra. E através dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, o mal entrou na humanidade. Como você já ouviu, sabe, Satanás enganou a humanidade, né? E o mal começou. Por isso, Romanos capítulo 5, verso 12, diz o seguinte: portanto, da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem, esse homem de ser humano, Adão e Eva, também pelo pecado veio a morte. Assim, também a morte, pela morte veio, também a morte veio a todos os homens. Por quê? Porque todos pecaram. Todos pecaram, porque todos nós somos filhos e filhas de Adão e Eva. E nós nascemos com essa herança maldita. Está no nosso DNA, o pecado. Salmos 50, verso 2, se eu não me engano, diz que em pecado me concebeu a minha mãe. Então a gente nasce em pecado. Por isso é que a gente morre. Né, pastor Gabriel? É verdade. Pode parecer até difícil, na verdade, uma visão meio dura, mas é a realidade. Apesar de um bebê ser fofinho, como temos milhares de vídeos na internet provando, eles também refletem a natureza que tem. Um bebê é egoísta, um bebê ele quer no tempo dele, na hora dele, do jeito dele. Um bebê quer o brinquedo para ele, tem dificuldade em dividir. São coisas que nós precisamos aprender ao longo da vida. E alguns de nós lutam mais com isso que outros. Alguns talvez tenham dificuldade até de aprender. A verdade é que isso retrata o nosso coração, o nosso íntimo. Eu posso até escolher dividir, mas pela minha mente passa a ideia de pegar tudo para mim. Eu posso até escolher ajudar, mas pela minha mente passa a ideia de ignorar e fazer o que eu quero. O orgulho está intrínseco, né, em nós. Tem esses pecados tão íntimos que são a prova de que a gente não é perfeito. Que aqui, pode ninguém ver, mas aqui no meu coração eu sei que eu não sou uma pessoa tão boa assim, ou não sou uma pessoa boa, porque eu conheço o que passa pela minha mente, eu conheço meu próprio coração. Por isso a Bíblia pode afirmar que todos pecaram. Todos pecaram. Por isso que a gente merece a morte. Deus estava numa encurralada, né, pastor Antônio? Se ele matasse Adão e Eva, ele se provaria um Deus tirano, um Deus mau. A acusação que Satanás fez para ele, né? Agora, se ele não matasse, ele seria um Deus negligente, um juiz injusto, alguém que não segue as próprias regras.
Então, como é que ele poderia exigir dos demais esse tipo de coisa? Como é que ele poderia exigir de Satanás que seguisse as regras, se ele não as cumpria? Deus estava encurralado. O que foi que Deus fez? O próprio Deus, ele fez jus às suas palavras, cumprindo a própria lei, entregando a sua própria vida. Olha só. Depois que Adão e Eva pecaram, eles se esconderam. Já estudamos também aqui, né? Que eles pecaram e se esconderam porque eles tiveram medo da consequência aí do pecado. Tá? Foram enganados. Aí, Deus, para resolver o problema, já na hora, ele pegou uma ovelhinha, né? E matou. Eu imagino que Adão e Eva ficaram tristes. Primeira morte que sim, viam. nunca tinham visto algo igual assim. Nossa, mataram um bichinho. Eu fico imaginando assim, eles com aquele olhar assustado e se perguntando, por que está fazendo isso? Talvez esperando que o bichinho levantasse e começasse a andar de novo. Isso, mas morreu, acabou. E aquela ovelhinha representava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus em Jesus Cristo se faria homem, morreria numa cruz, e como ele morreu, para substituir o homem que tinha que que tinha que encarar a morte eterna. Só o próprio Deus poderia encarar com vitória a morte eterna. Por quê? Porque o próprio Deus é a fonte da vida. E nós encontramos assim que o próprio Deus, ele não mandou nenhum anjo. Poderia mandar um anjo legal, um anjo perfeito e tal, né? Não, mas o próprio Deus, ele veio, se fez homem na pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, sua criatura, nós pecamos, e o Criador veio, pagou o preço do pecado com o seu próprio sangue. E isso é para nos dar perdão e salvação. Só que eu tenho uma pergunta aqui, pastor Gabriel. Eu fico pensando, me perguntando. Mas será que eu não posso fazer algumas coisas boas? Eu não posso talvez, ir para a igreja sempre, devolver meu dízimo, orar sempre, ajudar as pessoas. Será que essas coisas boas que eu posso fazer não podem aliviar, pelo menos pagar umas parcelinhas da culpa, do pecado, já que eu sou pecador por natureza? Será que se eu fizer algumas coisas boas assim, não vai quitar pelo menos nem um terço da parcela do pecado? Uma boa pergunta. A resposta vai além de meras palavras. Nós, em alguns momentos, compreendemos a resposta, mas não somos capazes de vivê-la. Dois pontos nessa resposta. E para enfatizá-los, eu vou usar Jeremias, capítulo 2, verso 22. Diz assim: pelo que ainda que te laves com salitre e amontoes potassa, continua a mácula da tua iniquidade perante mim, diz o Senhor. 2 pontos, meu querido. O primeiro deles tem a ver com a tua natureza. Não importa quantas coisas boas você faça, a sua natureza é ruim, você nasce com ela. Assim como aquele que nasce no Brasil é brasileiro, aquele que é humano e nasce é pecador, você já nasceu pecador. Portanto, está fadado à morte, está fadado a essa consequência. Mas um segundo ponto tão complicado quanto esse é de que não importa quantas coisas boas você faça daqui para frente, o seu problema continua. Eu ilustro de uma outra maneira. Você tem várias multas por dirigir de maneira imprudente, atravessar semáforos vermelhos, atropelar pessoas, não sei, você é um péssimo motorista. E todas essas multas... Por exemplo, tá, meu irmão? Por favor, não seja assim. Mas digamos que todas essas multas chegam para você na sua casa e é milionária o valor que chega ali. E você decide, não, eu tenho que mudar, pastor Antônio, eu tenho que ser diferente. E a partir daquele dia você começa a andar respeitando as leis de trânsito. Agora você não passa mais o semáforo vermelho, você para na faixa do pedestre, você não atropela mais as pessoas.
e muda. Deixa eu ser bem direto na minha pergunta. As multas que você cometeu antes, que já chegaram na sua casa, vão desaparecer? Não, é claro que não. Aquilo que você fez de bom não muda o seu problema do passado. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É claro que você deixou de acumular multas para você, mas as anteriores continuam sendo um problema. É mais ou menos isso que algumas pessoas tentam quando descobrem que são pecadoras, descobrem que estão errados, descobrem que fazem muitas coisas erradas e decidem mudar. Agora eu vou ser perfeito. Você pode até conseguir, eu te parabenizo, mas o problema continua. E todos os pecados que você já cometeu. E aqueles que você já fez consciente. A solução não é simplesmente, não basta com você ser bom. Alguém tem que fazer alguma coisa. E é aí que entra o que o pastor Antônio explicava pra gente. É o que a Bíblia diz, o plano de Deus. O plano de Deus tem a ver com justificar você. A justificação que a Bíblia tanto menciona nada mais é do que tornar alguém justo. Você que era ímpio, pecador, que merecia a morte, Deus te torna justo. Deus limpa os seus pecados com a morte de Jesus na cruz. Se você me permitir, pastor Antônio, eu queria ler mais um verso, por favor. Um dos meus preferidos. Miqueias. Miqueias, capítulo 7, verso 18. Diz assim: Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade, te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. A Bíblia é muito clara. A solução não está em você, não está no quão bom você pode ser, não está em ir na igreja sem faltar nos cultos. Não é isso que vai te salvar. O que vai te salvar é a morte de Cristo e o seu pedido, a sua confissão e o pedido de perdão para Deus. Baseado no que Jesus fez, Deus pode ser misericordioso com você e justo ao mesmo tempo. E aí, essa figura de linguagem de lançar os pecados no fundo do mar pode ser uma realidade na tua vida também. Amém. Não mais peso, não mais o sofrimento, não mais a condenação, mas a alegria. Como é bom ouvir essa boa nova de salvação e de perdão dos nossos pecados em Jesus Cristo. Sobre o pastor Gabriel, aí a gente talvez pode entrar em num outro problema. Como? Agora eu sou salvo em Jesus Cristo, eu não devo fazer nada para ser salvo, tudo que eu fizer não vai me dar mérito, né, para a salvação, mas então eu vou ser salvo em Jesus, eu não faço nada, tá tudo certo, eu continuo do jeito que eu sou, seguindo os meus intentos carnais, porque a salvação é pela graça em Jesus Cristo, então eu não faço mais nada. Será que está certo isso? Essa ideia ficou conhecida como a graça barata, porque são pessoas que aceitaram Jesus, mas que não mudaram absolutamente nada. E aí fica a pergunta, será que aceitaram Jesus de verdade? No fim, as nossas obras são aquelas que testemunham ou testificam de nós mesmos. Uau. Foi assim com Jesus. Jesus teve boas obras que testemunhavam de que ele era o Filho de Deus. E é assim com a gente. Quando eu dou algum sinal de mudança na minha vida, quer dizer que eu estou aceitando de fato Jesus e o Espírito Santo está agindo em mim. Alguém que não mudou nada, pastor Antônio, eu perguntaria de novo, você já conheceu Jesus? Já mudou de verdade? Você já aceitou Jesus? Porque se Jesus não faz diferença na sua vida, então não é o mesmo Jesus que eu vejo na Bíblia. É verdade. Pastor Gabriel, eu lembro de uma ilustração, eu gosto das ilustrações, né? Eu venho de uma realidade no meu país que não tinha bastante água como tem aqui no Brasil, né? Então nós tínhamos que tomar 2 banhos no máximo. Mas o normal era 1 banho por dia, porque não tinha bastante água. Então você tinha que se cuidar. Mas o interessante é quando você terminasse de tomar banho, tinha que colocar roupa limpa. Então eu lembro que meu pai é pedreiro de profissão e de vez em quando eu ajudava também, né? Já fui ajudante de pedreiro. Aí eu ajudava, a gente chegava sujo, né? Devido ao trabalho. Depois que tomava banho, colocava a roupa limpa. Depois que colocasse a roupa limpa, a gente não voltava a trabalhar mais
com a massa, né? Com a argamassa e tal, com a poeira. E também a gente tinha que cuidar de onde sentava, né? Porque a gente já estava limpo. Eu fico entendendo, assim, procurando entender a salvação pela graça em Jesus Cristo. É como, não até a gente que tomou banho, não. A gente era incapaz de tomar banho por nós mesmos. Era uma paralisia. O pecado traz uma paralisia que a gente nem conseguia mover os braços para a gente tomar banho por si mesmo, né? Aí Jesus vem, nos dá um bom banho de perdão, pela sua graça, nos coloca roupa limpa, e não é qualquer roupa limpa, a roupa limpa dele, o seu manto de justiça, nos coloca o perfume dele. A gente agora já não é mais aquele fedorento, como diz o brasileiro, né? Aquele sujo, fedorento, agora já está limpo e cheiroso. Depois que Jesus faz isso conosco, nos coloca o seu manto de justiça, a gente vai ficar cuidando agora. Não, eu não posso voltar onde? Na lama, não posso sentar ali. Eu não posso sentar aqui. E se tu for sentar em algum lugar, em algum banco, tal, ou cadeira que estiver sujo, você vai, se não tiver outra opção, você vai procurar limpar e depois sentar, não é mesmo? E se porventura cair uma poeirazinha assim que manchou a sua roupa, você vai procurar limpar ou lavar, porque agora você já está limpo. Então, as obras, elas fazem parte da vida de quem entendeu a salvação em Cristo Jesus. Naturalmente, a pessoa que recebeu a salvação, ela é tão grata que não tem como viver agradecido de verdade, profundamente, sem demonstrar em atitude. É que a gente está mal habituado, pensando que agradecer é apenas dizer obrigado, né? Agradecer não é apenas dizer obrigado, é viver uma vida que faça jus, né? Que corresponda o ato, o presente que você recebeu pela graça, né? Se você salvou a minha vida, eu não teria coragem de cortar caminho de você. Não teria coragem de passar e sem cumprimentar você, pastor Gabriel. Eu seria eternamente grato, né? Eu vejo pessoas que foram salvas assim na vida por médicos e tal. Eu vejo sempre eles dizendo assim: nossa, graças a Deus pelo médico fulano, obrigado médico fulano. Em qualquer discurso que vai dar, sempre está agradecendo esse médico. Por quê? Salvou a vida dele. É assim com Deus, né? Vivemos uma vida de obediência, não para ser salvo, mas porque nós já fomos salvos em Jesus Cristo. Amém, amém. Pastor, eu acredito que com esse estudo nós também respondemos uma das maiores incógnitas com respeito a Deus. Como Deus pode ser um Deus de amor com tanto sofrimento? Estudo passado nós falamos de que não começou com ele. E esse estudo, nós mostramos a solução que Deus traz, o que foi que ele fez. João 3,16, né? Claro que nós lemos. Então Deus não é um Deus passivo. Deus fez muito por você e está fazendo. Portanto, nós vivemos nesse meio tempo entre a morte de Jesus e a transformação e a renovação desse mundo. Meu querido, não se esqueça disso. Não se esqueça. Deus te ama. Deus tem poder para perdoar teus pecados, te dar esperança, transformar a tua vida, uma vida para melhor. Muitos de nós temos medo de mudanças, mas quando são mudanças boas, por que demorar mais? Não demore mais. Vai até Jesus. Por que a gente está enrolando? Busca, lê tua Bíblia, ora, vai numa igreja. Tem que ser grato, como o pastor Antônio dizia. Não passe mais uma vez por Deus ignorando Ele. Não passe mais uma vez por Deus sem cumprimentá-lo. É o mínimo que nós podemos fazer. Gratidão. E eu quero te convidar a fazer isso. No nosso próximo estudo a gente vai falar sobre a volta de Jesus. Isso que eu mencionava da renovação do mundo. Quando é que chega afinal então? Se Deus ama muito a gente, se Ele fez muito por nós, quando é que vai ter a renovação desse mundo? Mas hoje, por favor, não esqueça disso. A porta está aberta para você. Tem perdão, tem salvação,
ainda tem chance. Ainda, pastor, essa palavra ainda é porque tem tempo limitado. Vai acabar. Ainda existe graça. Portanto, meu amigo, minha amiga, se tu te sentiste já ou te sentes indigno, às vezes você pecou e tal, e fica pensando assim, puxa vida, eu acho que dessa vez esse pecado Deus não vai me perdoar. Ou não posso ir na igreja. Ou então, eu não posso ir para a igreja porque eu sou muito pecador e tal. É como se você estivesse dizendo assim, eu não posso ir para o hospital porque eu sou doente. Não faz sentido. Não é mesmo? Você vai para o hospital porque você é doente. É isso mesmo. Se não fosses doente, não precisarias ir para o hospital. E o pecado é uma doença que infectou todo ser humano. Por isso é que todo mundo precisaria ir para Jesus, através da igreja também, não é? Então, não se esqueça, 1 João 1, verso 9. Se nós confessarmos os nossos pecados e abandonarmos, Ele, Jesus Cristo, é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado. Por quê? Só Ele é fiel e justo, porque Ele é quem morreu na cruz para nos salvar, nos conceder o perdão. Pastor Gabriel, nós precisamos orar para que o Espírito Santo nos ajude a entender cada vez mais e viver de forma profunda essas verdades. São verdades transformadoras, verdades libertadoras, que nos trazem a alegria da salvação em Jesus Cristo, não é mesmo? Vamos orar? Vamos orar. Deus e Pai, obrigado pela salvação em Jesus Cristo. Obrigado porque todos os dias nós podemos renovar a nossa comunhão, nossa fé, nossa esperança em Jesus Cristo através da oração, pedindo perdão dos nossos pecados, renovação espiritual, e o Santo Espírito está nos acompanhando nesse processo todo, nos ajudando a ser pessoas melhores, nos dando força, coragem, fé, até que Jesus Cristo volte e acabe com o pecado em nós e no universo de uma vez por todas. Nós queremos estar firmes e fiéis até que esse dia chegue. Peço uma bênção especial para o meu amigo, minha amiga que está nos assistindo, está conectado conosco. Senhor, lhe dê força e coragem. Nós oramos agradecidos por tudo, especialmente porque o Senhor nos ouve e nos atende. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém. Meu amigo, a gente se encontra no nosso próximo vídeo dessa série. Não perca ele, vai fazer diferença na sua vida também.